Ok, dia 1º de maio de 2024, Dia do Trabalhador. Nós, da Rede Ambiente TV, programa Políticas Públicas em Foco, eu e a nossa equipe, Gilvaneike de Souza, George Magesse, Samuel Antunes, parabenizamos a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil, e por que não pelo mundo, né? Porque todos somos iguais, somos todos filhos em Cristo. Parabéns a todos os trabalhadores, que vocês sejam abençoados neste dia e que este dia seja próspero por muitos e muitos anos. Que assim seja. Senhores, estamos hoje abrindo o nosso programa com o tema que está incomodando muito ao servidor público do Estado do Rio de Janeiro e também as pensionistas e os que têm benefícios aposentados do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, os servidores aposentados e pensionistas. O que acontece? Uma matéria esta semana passada nas redes sociais e também em canais abertos de TV dizem respeito à dívida do Estado, que dentro de 3 a 4 meses, mais ou menos, não haverá condição de honrar a folha de pagamento do servidor público, nem tampouco honrar o pagamento dos aposentados e das pensionistas. Enfim, são 10 bilhões herdados, segundo o nosso chefe do Executivo do Estado, 10 bilhões herdados do governo passado, né, não o governo dele, que ele é reeleito, mas fica muito visível que nós vamos atravessar uma situação que vai afetar muito a economia do Estado do Rio de Janeiro. E aí fica a pergunta: quem é ou quem são os responsáveis por esse déficit? Como é que fica a vida de famílias, de servidores? Como é que fica a economia do Estado do Rio de Janeiro? E como é que fica quanto ao inchaço da máquina administrativa irresponsavelmente feito, construído, porque nós sabemos que é para agradar A, B ou C, que trabalharam suas campanhas e que aí somos, então, agora obrigados a, com eles e com o pires na mão, temos que dar cargos em comissão. E aí, o cofre não aguenta. Com a palavra, Samuel Antunes, boa tarde. Boa tarde, Américo. Essa mesa tão seleta, querido Magesse, nosso correspondente lá na Europa, hoje estando na Espanha, nosso querido sempre pontual, simpático Gilvaneike, e como sempre, de uma maneira especial, né, a quem nós dedicamos essa programação, a nossa tão querida audiência, nossos webnautas. Pois bem, quando se vá, né, a assumir o cargo, a equipe do governador, já eleito, ele já elaborou toda a situação do Estado. Ou seja, o governador que vai assumir sabe perfeitamente a atual situação, ou passa a saber a partir dali. Naturalmente, se faz ali todo um trabalho e oficializa a derradeira situação que está o Brasil, o Estado, no caso do Rio de Janeiro. Oficializa. Aonde? Lá no TCE, Tribunal de Contas do Estado. E outros órgãos mais. Para quê? Para que haja, sobretudo, o devido amparo. E aquele governador, ao chegar, ele esteja exatamente dentro do campo da transparência, da lisura, mas também da legalidade, incluso no artigo 37 da Constituição Federal. Isto posto, não cabe dizer porque ele não declarou, mas a mídia está falando, toda a imprensa está falando, e mais do que isso, a estatal acaba de declarar isso aí. Ou seja, o Estado do Rio declarou que está, entre aspas, falido, na voz do seu agente supremo, do seu agente primaz, que é o governador. Então ele fala que vai ter uma dificuldade de saldar com os compromissos. Agora,
Pode isso? Permita-me a palavra até chula, senhores. Pode isso, Arnaldo? O fato é que, para encampar isso aí, ele começa a botar na conta de alguém. Não! Tem que botar em cima da conta da incompetência da administração atual que gera este fato, se realmente assim acontecer. E eu quero pedir aqui a devida vênia aqui do nosso âncora, de mais companheiros da mesa, para levar um pouquinho, que veio à cabeça agora, esse tema é preocupante, hein? Esse tema é preocupante a nível de Rio de Janeiro, é preocupante. Isso pode quebrar exatamente todo o contexto do nosso Rio de Janeiro, e a partir daí, por efeito dominó, estado por estado, todo o Brasil. É isso que a diversidade quer. Mas aí, fica aí alguns questionamentos. Ora, como fica a questão da dívida, dos encargos laboriais de cada servidor se isso acontecer? Isso, na final da ponta, vai gerar problemas seríssimos. E nós precisamos ordenar isso aí e ver com mais perto. A administração pública tem o dever, não é favor. Note bem, eu peguei praticamente hoje o tema, já sabia, mas agora que eu fiquei analisando aqui na cabeça, e a lei diz, está escrito, não é favor, é dever. Como a lei ela vem de natureza fria, a letra fria da lei diz que é dever, independentemente de qualquer situação. É dever legal, ou seja, está dentro do campo da lei, né? E também um dever constitucional do administrador, do gestor, priorizar e dar preferência ao pagamento, às remunerações dos servidores públicos. Note bem, não é favor, é dever. Então, o senhor gestor chegar, sobretudo hoje, para a mídia e dizer que ele vai ter uma certa dificuldade, a exemplo do governo federal, aquela incompetência também do governo federal, que fez o mesmo na fala do chefe do executivo e daquele que lá está, que dizem ser o líder da economia nacional, que está uma falência. Falou a mesma coisa, que a União vai ter dificuldade de saldar os compromissos com seus funcionários no mês de agosto, até o mês de agosto. Ora, se tem lei, e tem lei no nosso Brasil, nós temos que atentar para isso aí. Não tem que reger a maioria do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. O que diz que é um dever. Se é um dever e está escrito, tem que ser cumprido. Agora, precisamos entender, senhores, que em cima dessa situação aí, existe todo um cenário econômico já em andamento para o fracasso, onde tenta-se tirar de si a sua capa da incompetência, da malignidade do socialismo em andamento e colocar em cima da pessoa. Não tem que botar na terceira pessoa. É essa o cerne da questão. E a partir daqui, permitindo os senhores, nós vamos tentar buscar fundamentar para que entendamos que não justifica um chefe do executivo, já foi o caso do federal e o chefe da União, e o chefe do executivo estadual, no nosso caso, vir e falar que está com dificuldade. Isso é gravoso, isso pode quebrar uma nação. Nós temos histórias, não é história não, historicamente falando, países pequenos que quebrou por rumores desta natureza, procedente ou não. Ora, o que percebe então? Percebe-se uma crise econômica, financeira em andamento, de cima para baixo. Estava assim um ano atrás, sem politizar partidariamente, apresentando os fatos concretos, científicos. Estava assim de um ano e meio para trás? Não. Então vamos combater o mal, essa crise. Quem cria a crise é o homem, por incompetência, por ação, omissão, comissão, não importa. O homem criou essa crise. Mal intencionado, não vamos entrar no mérito. Então vamos na raiz, vamos combater esse câncer na raiz, de onde veio e por quê? E está gerando cada vez mais, considerando que a crise não é do Rio de Janeiro, hein?
A crise é uma crise nacional provocada intencionalmente e está vindo por efeito dominó, de cascata. Aí chega aqui, exatamente nesse momento, o que temos? A administração pública sendo responsabilizada unicamente. Não, temos que responsabilizar quem de direito. Está atingindo essa crise na esfera federal, estadual, todos os entes, senhores, querido Américo, da federação, federal, estadual, municipal, Distrito Federal, todos estão assim. A miséria está vindo do Nordeste para cá. Nós estamos hoje com o Nordeste que não almoçou há uma semana, porque acreditou em determinado sistema. Então, nós precisamos hoje resolver essa problemática. E resolver rápido. Temos que ir lá na causa. Não vamos tratar só do nosso Rio de Janeiro. Lá na causa. E vamos ver aonde está a dificuldade. O fato é que, com esse contexto, a pergunta é: os bancos, os contratos, os carnês, os compromissos, as contas, né, os acordos dos funcionários públicos vão aceitar isto? Vão congelar os seus compromissos com o funcionário público? Não. Vão considerar? Não vão. Então já tem um detrimento, já tem um prejuízo. E nesse exato momento, a sociedade carioca e fluminense está passando-se por um dano, no mínimo moral. A moral, o desejo, a pessoa está abalada moralmente. Porque como é que eu vou pagar minhas contas? O banco é cruel. As instituições são cruéis, inclusive a estatal, no seu campo de cobrança. Quando vai tributar a estatal, a máquina pública, ela é cruel. Então, nós precisamos olhar para isso aí com mais atenção. E o que fazer de uma maneira mais específica? Ora, o pagamento das remunerações tem que ser realizada no prazo determinado. E quem determina não sou eu. Nem sequer o governador, o presidente, o líder, né, maior do Estado, presidente do Executivo Estadual. Não é ele que determina, quem determina é lei. Tem que pagar naquela data, naquele horário, naquele momento. Se fugir desta realidade, não tem uma prévia explicação que venha justificar. Porque está escrito. Então alguém está deixando de fazer o trabalho de casa. Se perguntado for, estaria aí configurado uma eminente improbidade administrativa? Claro que sim. Por que eu digo isso? Não é o que eu digo, estou verbalizando, está na lei, quem diz a lei. Existe nitidamente uma improbidade para começar a botar tudo nos seus devidos lugares, para que não seja aceita a argumentação desta natureza. Existe uma improbidade administrativa que está escrito na lei, na Constituição Estadual, da União, da nossa Carta Magna, na Lei 3.745, 3.000, no seu parágrafo 4º, está escrito que não pode, configura improbidade administrativa, tem punição, está previsto também. Ora, isso é danoso. A Lei 8.000, e esta lei foi regida pela 8.429, ela foi consertada. Então não é uma lei só, ela está toda com alteração. Verifique, senhores, com a devida alteração da Lei 14.230, que é a mais última, a última, a mais novinha, mas dentro do mesmo conceito, quer dizer, uma melhorando a outra. Regendo só da última, nós vamos atentar por isso aí com muita facilidade. Não é chegar lá e falar que eu vou fazer isso. Então, na prática, o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro feriu os seus atributos, os atributos pertinentes ao seu cargo, função e prerrogativa. Ele fere. E o efeito desse ferimento é prático, é fato. Ele se contradiz por ele mesmo. Isso é muito grave. Ele fere o preceito, o princípio
da legitimidade, da veracidade, da auto-executoriedade. Isso está tipificado aqui na Carta Magna, está verificando há pouco. E, sobretudo, da tipificidade. Está tipificado na lei, está garantido na lei, está escrito que não pode, então não pode. Somos iguais perante... ou não, todos somos iguais perante a lei. Então não tem que ter isto. Ele não tem que se pronunciar. Ele deveria lá de trás começar a botar a casa em ordem. Estamos tratando só da nossa situação. Eu não sei a gravidade, nem me interessa a gravidade do Estado. O Estado não pode, é estatal, não pode fazer isso. Quem diz é a lei. Pronto. Fere muitos princípios. Inclusive, como já dito, da tipicidade está escrito, deixa de ser ilegal, da legalidade, auto-executoriedade. Ele pode fazer? Pode. Pode fazer o que está na lei, o que a lei manda. Ora, isso é gravoso. O princípio da imperialidade fere todos os princípios. É só ir na lei verificar. Pega a fala dele, a intenção dele, o escopo dele, a declaração dele, que não é dele, é do Estado. Ele está verbalizando o que a estatal está falando. Ele é o regidor, então ele vai responder como tanto. Isso é grave. A auto-executoriedade é exatamente a prerrogativa, o poder da administração pública para fazer ou deixar de fazer. Agora, o que se percebe ali? A falta... A presunção da legitimidade, da veracidade foi estabelecida? Não. Foi acatada. Isso é sério isso aí. Né? Não pode ferir o campo da legalidade. Por exemplo, no artigo 37, estava verificando agora aqui, é bem claro. Carta Magna que diz, ora, administração pública direta e indireta é o caso. Né? Tem que atentar para os princípios da legalidade, moralidade, eficiência. Faltou com tudo isso aí. Não para por aí. Vamos chegar no direito também do funcionário. E lá no seu inciso 15, senhores, diz que subsídio e vencimentos dos ocupantes dos cargos e empregos públicos são irredutíveis. Não pode meter a mão, porque está escrito. Não pode reduzir, não pode fracionar, não pode diminuir, não pode deliberar sobre o que está escrito. Eu estou verbalizando. Não sou advogado de um lado nem de outro, mas a população precisa acordar que se calar vai ficar de mal a pior. E tem as competências, o que cabe ao governador, ao líder, né, ao chefe do governo, se assim proceder. E como se não bastasse, e permitam-me, porque eu fiquei um pouco assim, não exaltado, mas com fulgor, dado a grandeza do assunto, eu quero prestar-me mais a ouvir, e tem muitas matérias aqui, por ironia do destino, não diria, por coincidência, eu defendi uma causa que trata-se da mesma matéria, está em mãos. E recebi um louvor na defesa dessa causa. O mesmo assunto. Só que em Goiás, está aqui o documento que eu defendi a defesa de tese e tal, e por aí vai. No estado de Goiás, a mesma coisa. O governador, uma questão A, B ou C, /incompetência, para não falar outras coisas, achou por bem ir na mídia e simplesmente falar, olha, nós vamos dividir, fracionar o pagamento de vocês em tantas vezes. Peraí, não é assim. Feriu todos os princípios. Esses apresentados na lei mãe, na lei maior, na Constituição, assim como os princípios legais da Constituição do Estado de Goiás. Feriu tudo. Como tivesse empurrado, coisa de gente lá da adversa, tentando empurrar de goela abaixo daquele povo tão lindo. Aí o posicionamento, o funcionalismo logo se colocou. Ora, como vai ser minhas contas? O banco vai aceitar essa desculpinha? Os meus credores vão... Claro que não vão aceitar. E agora? Só que nós temos o devido amparo na nossa Constituição, inclusive, que cabe, se não falhar a memória, o artigo 127, 128, inciso 3 da Constituição Federal, 127, 128 da nossa Carta Magna, no seu inciso 3º do 127,
diz que o Ministério Público ele pode funcionar como advogado também, pode defender. E ali o Ministério Público ele vai e impetra um mandado de segurança coletivo. Foi a matéria da minha defesa, naquele momento, contra a estatal local. Ora, caiu como um mamãozinho na mão do magistrado. Pegou aquela matéria totalmente fundamentada e, naquela ação coletiva, deu causa-ganha e outras mais para todo o funcionalismo. Entre nós, numa situação chula, senhor governador, dá o seu jeito. Dê o seu jeito, mas não atrase e por aí se vai. Uma situação análoga aconteceu também no Rio Grande do Sul. O magistrado, usando desta jurisprudência, agiu de igual forma. Mas quando eu estava pesquisando para aquela defesa, foi observado de forma legal que existe o Supremo Tribunal Federal tinha deliberado muitas e muitas ações em apoio, quer dizer, muita jurisprudência, inclusive com súmulas garantidas, súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, do senhor ministro Nery Silveira, do senhor ministro bem atual, ministro Lewandowski, da ministra Carmen Lúcia, quer dizer, coisa recente. E ainda do senhor ministro Vasque, né, aquele que infelizmente faleceu, né, Teoriza Vasque. Então, nós temos muitas e muitas jurisprudências só do Supremo Tribunal Federal, sem contar os demais tribunais pelo Brasil afora. Então, fato dessa natureza, existem muito mais ações, muitos mais argumentos de forma documental, devidamente fundamentado, e que eu quero me ater aqui, segurar um pouquinho, que eu vou aprender um pouco mais, assim como a nossa audiência, com a mesa, mas só disso daqui, inclusive nos autos, na sentença, por exemplo, os magistrados, eles encaram como uma ofensa em todos os sentidos ao funcionalismo público. Então, não cabe isso a rigor da lei, não cabe ao funcionalismo público do Rio de Janeiro acatar isso aí. Existe participação direta, objetiva, sim, da União, do sistema, do comunismo, desses adversários, sim. Eu vou me ater ao momento, se for o caso, me expresso depois, e pela minha primeira participação, fica aqui, por que não, o meu âncora, o meu muito obrigado. Ok, Samuel. Bem, Gilvaneike Souza, como fundamentado, né, pela própria carta-mãe que o Samuel informou, os artigos, nós nos deparamos com duas situações, eu enxergo assim, né? Uma do funcionalismo público ativo, aquele que ingressou no serviço público e que se mantém no serviço público e que nele se aposentou, certo? E aqueles que são os cargos comissionados, ou seja, aqueles que são nomeados em gratificações de funções, de secretariados, ministérios. Com a palavra, Giovanetti, e aí? Bom, esse é uma cena, né, que ele é uma constante na nossa sociedade, infelizmente, né? Quando o Samuel falou de improbidade administrativa, é algo que eu tenho batido muito, brigado muito. É uma lei que nunca foi colocada, né, em prática como deveria. Existe uma ou outra ação de improbidade administrativa, mas muito aquém do que deveria. Eu fiz um curso sobre improbidade administrativa no Conselho Nacional de Justiça, né? Fiz um curso, tenho um certificado de lá e tudo. E o que acontece? Depois de fazer esse curso, eu cheguei à seguinte conclusão: se a lei de improbidade administrativa fosse colocada em prática como deveria, não sobraria um governo em pé no Brasil. Seja esse governo estadual, municipal e até mesmo o governo federal. Não sobrariam. Eles gastam mais do que arrecada e, além de gastar mais do que arrecada, eles gastam mais com atividade meio do que com atividade fim. E a lei de improbidade ela é clara. Você não pode gastar mais com funcionalismo, com a estrutura, com a máquina,
do que com os serviços que você tem que prestar para o contribuinte, que é o povo que paga. Então, o povo que paga, ele precisa ter retorno na saúde, na segurança, na educação, né? Transporte público e por aí vai. Mas como é que o povo vai ter o retorno do que paga se o governante está gastando mais do que arrecada para manter a máquina, para manter o funcionalismo? São cargos e cargos comissionados, criados, muitos deles para enxugar gelo e ensacar fumaça, principalmente nessa época agora de politicagem. O governador do estado do Rio de Janeiro criou várias secretarias que vai levar ninguém a lugar nenhum. Só uma dessas secretarias criadas para enxugar gelo e ensacar fumaça alugou um andar inteiro de um prédio no centro do Rio de Janeiro e colocou ali vários equipamentos. Em um mês dessa sala parada, sem utilização, já se gastou mais de R$ 1 milhão. Ou seja, o governante tem dinheiro para bancar e fazer a politicagem, mas ele não tem dinheiro para manter a estrutura básica, fundamental para essa sociedade que paga. Então ele sacrifica a saúde, a educação, a segurança, né, o transporte, e por aí vai os funcionários que estão por trás desses serviços. Ele sacrifica tudo isso para criar secretarias para enxugar gelo, ensacar fumaça, e comissionados que só vão assinar um contra-cheque para depois ir para a rua balançar a bandeira e manter o governador no poder. Mas isso, a culpa disso, é do povo. Eu fiz uma crítica ontem na Assembleia Fajuta que aconteceu sobre o Comitê de Monitoramento das Concessões sobre Abastecimento e Esgotamento Sanitário no Rio de Janeiro, que é exatamente isso. O povo paga, não reclama, se organiza para o futebol, para o carnaval. Agora vamos ter a Madonna. E o pessoal vai que diz assim, é de graça. Você acha que a Madonna ia sair do país dela para cantar e rebolar aqui de graça? O cachê dela é milhão, é dinheiro para danar. E quem está pagando esse cachê é o povo que não tem transporte, que não tem educação, que não tem segurança, que não tem saúde. Esse povo está bancando essa sacanagem. Nós estamos vivendo um momento, eu falei isso ontem até com a promotora de justiça nessa Assembleia, uma promotora até séria, mas que tem as suas limitações. Que nós estamos vivendo aquele período de Roma, onde era pão e circo, em que botavam os pobres, né, para se degladiar, eram os gladiadores. E os outros pobres assistindo a tudo isso e até pagando o ingresso. Só que chegou num determinado momento que os gladiadores falaram o seguinte, pô, nós somos brabo pra caramba, temos já um contingente considerável. Nós vamos continuar levando chibatada desses supostos donos de Roma? Não, vamos encarar. E encararam, isso virou filme. Encararam e a porrada estancou. E aí os imperadores romanos tiveram o que mereciam. Tá faltando isso no estado do Rio de Janeiro, tá faltando isso no Brasil. Estão botando o povo para se degladiar, se matar, e os outros que não estão se degladiando e se matando estão pagando um ingressozinho caro para assistir a Madonna, para assistir o joguinho de futebol, para ficar nu, né, na Sapucaí. Esse povo precisa acordar e começar a encarar esses imperadores que não estão em Roma, estão aqui no Brasil, estão aqui no estado do Rio de Janeiro e todos os outros estados, que estão dando pão e circo e a sociedade batendo palma. Obrigado. Pois é. Bem, eu deixei o Jorge Magesse por último, de propósito, porque o Magesse já se encontra em Valência, na Espanha, há 5 anos ou mais. Não é isso, o Magesse? E o Magesse, por ser brasileiro, né, e agora tirando a sua cidadania espanhola também, tem história aqui no Brasil, né, também tem história, e eu queria saber justamente de Jorge Magesse o seguinte, Jorge Magesse, na Espanha também é assim, governador, prefeito, chefes de estados, né, no geral, eles costumam ter um déficit e jogar na conta do povo, deixar de fazer o pagamento do seu funcionalismo, desampara
a beneficiária de um provento, né? Como é que fica? É a mesma coisa aí na Europa, na Espanha, precisamente, na Espanha, né? É a mesma coisa que está acontecendo no Brasil? Toda hora eu não tenho dinheiro para pagar, vamos ter que empurrar isso aí, conforme o próprio Samuel falou, né? Vamos deixar ele pagar, vamos fazer um frango fatiado. Como é que é? Como é que você vê? Como é que você enxerga isso? Jorge Magés com a palavra. Bem, deixa eu começar por onde você comemorou o Dia do Trabalhador, né? Aqui, quando a gente fala Dia do Trabalhador, a gente fala mais de funcionário público do que trabalhador. A verdade é essa, porque o que tem mais aqui é funcionário público. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, não é o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador é dia 2 de setembro nos Estados Unidos. Tá? Eu vejo sempre aqui na Espanha também tem muito feriado, como tem no Brasil. De vez em quando eu falo com meu filho, aqui é feriado hoje e tal. Bom, o Rio de Janeiro não deixou de ser a capital dos funcionários públicos. O Rio de Janeiro foi a capital, o distrito, né? Foi aqui, né? A capital. Então, fizeram Brasília, quer dizer, vários cidadãos de outros estados foram para Brasília para poder suprir as necessidades do governo federal. Mas o Rio de Janeiro não deixou de ser também a capital do funcionário público. A verdade é essa, né? Sobre falência, nós tivemos, se eu não me engano, na época do Saturnino Braga, se alguém se lembra, né? Ele faliu o Rio de Janeiro na época. Faliu. Por que existe essa falência no Rio de Janeiro? Isso é muito claro. Além da quantidade de funcionários públicos que nós temos, cada governo coloca a sua equipe. E não ganha salário mínimo, né? Não ganha baixo salário, né? Então, quantos governos nós já tivemos aqui? E, infelizmente, no Rio de Janeiro, quantos governadores já foram presos? Quantos? Né? Você vê, por exemplo, São Paulo. Mas São Paulo é um estado rico. Paraná é bem administrado, Roraima não tem problema, Goiás não tem problema, Rondônia não tem problema, e São Paulo não tem esse tipo de problema que tem no Rio de Janeiro. Por que tem esse tipo de problema no Rio de Janeiro? Porque o povo carioca prefere o que o nosso amigo Gil falou, né? Prefere o samba, prefere o futebol, política não se discute, aquela velha história, né? Então os políticos adoram isso. Então um estado desse que tem uma imagem turística que não é explorada, né? Hoje não adianta ter uma imagem turística, porque a violência aqui no Rio de Janeiro nem se fala, né? Nem se fala na violência aqui. Então, meu amigo Samuel falou de algumas leis, ele, como advogado, conhece muito bem as leis, mas o Brasil está com excesso de lei. A verdade é essa. Pega a Constituição americana e você vai ver. Aqui se faz leis para tudo, mas não se cumpre nada. E o povo, infelizmente, não briga por cumprir as leis. Eu me lembro que alguns anos atrás, veja bem, eu visitava a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi o maior exemplo que eu tive. E eu conversando com o gerente lá, Magé, se todo funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional vier trabalhar, vai ter gente aí pelo corredor sentado, vai ter... E eles faziam até rodízio. Você trabalha na segunda, quartas e sexta. Eu trabalho na terças e quinta. Porque não tinha sala suficiente. Depois que foi privatizada a CSN, você vê como é que a Companhia Siderúrgica Nacional é. Então, isso aí é um vício antigo. É um vício muito antigo que tem no Rio de Janeiro. O povo que não está nem aí para o que está acontecendo, né? O que vai acontecer
o governador não tem dinheiro para pagar? Vai pegar empréstimo. Quem vai pagar esse empréstimo? É o povo que vai pagar isso, né? A prefeitura sempre teve mais dinheiro que o Estado, nós sabemos disso, né? A prefeitura, inclusive, em algumas épocas, socorreu o Estado, né? Porque praticamente eram do mesmo partido, eles eram aliados. Mas hoje o Eduardo Paes não vai querer socorrer o, o Castro, né? Não vai querer socorrer ele. Vai pagar 10 milhões para a Madonna, ou muito mais, e aquela vergonha, botar um cercado lá, então vai ter a área VIP e o povo fica ali na areia, fica em qualquer lugar. Olha, sinceramente, eu não gosto de fazer comparação, mas eu tenho que fazer comparação. O nosso amigo Américo França me perguntou: Américo, você não quer saber como se faz obra aqui em Paterna? Você não quer saber, você não tem uma faixa de pedestre apagada. Você não tem. A jardinagem aqui, meu amigo, trabalha que eu vou te contar. Você não vê o papel no chão, é gente trabalhando. E são empresas, e não são. Aqui não tem muito funcionário público, não. São empresas privadas que prestam serviço. Então, o meu amigo Samuel falou uma época aí que eu estou em berço esplêndido. Não, é uma questão de educação. A educação no Brasil está cada dia pior. Não tem educação, o brasileiro está perdendo completamente a noção do que é certo e do que é errado, com tantas leis. O Supremo Tribunal Federal está fazendo o que quer. Como é que pode uma população de 200 milhões se submeter a essa situação? Como? Aí eu volto a falar o que o Gil sempre repete: precisa ter uma guerra civil. Eu acho que precisa mesmo ter uma guerra civil, porque a Espanha passou por uma guerra civil violenta aqui, outros países também. Porque o governo federal já disse também que em agosto não vai ter dinheiro para pagar. Como não vai ter dinheiro para pagar? Como não vai ter? E a arrecadação? Então o brasileiro tem que fazer o seguinte: bom, eu não vou pagar imposto esse ano. Não vou pagar luz, não vou pagar gás, não vou pagar nada. Porque o brasileiro, a classe média, já paga o que a população mais carente precisa. Luz, quem paga somos nós. Como tem gato aqui no Rio de Janeiro, quem é que paga a luz nas comunidades? Somos nós. Quer dizer, vocês, a classe média que paga. E a classe média é que dá emprego, não é o governo que dá emprego. Não é o governo que dá emprego. O governo emprega o porteiro, emprega os ambulantes, emprega uma série de profissões que quem sustenta é a classe média, não é o Estado. Então, meu amigo, a corrupção ainda existe, o roubo ainda existe, e o governador é muito fácil me dizer, não tem dinheiro para pagar. E aí? Ele vai arrumar um empréstimo, é claro, com juros absurdos, e quem vai pagar é a população do Rio de Janeiro. Né? Você vê o Tribunal de Contas da União também. Como é que o Tribunal de Contas da União vai agir contra os políticos? Há pouco foi nomeado todas as esposas dos políticos, principalmente do Nordeste. Como é que essa gente não vai aprovar a conta dos seus maridos, principalmente? Então, o Brasil é isso aí, minha gente. Infelizmente, sabe, eu não vejo esperança nenhuma no Brasil, sinceramente. Não vejo esperança. Sabe? A esperança que eu estou vendo hoje é a política mudar só por causa de um homem, do gringo, que vai botar tudo em pratos limpos. E talvez comece a resolver alguma coisa a respeito disso.
Hoje nós estamos falando do governo do Estado, mas o governo federal já falou que não tem dinheiro para pagar. E alguém já se mexeu? Alguém já se mexeu? Ele já avisou. E alguém se preocupou com isso? Vai se preocupar quando? Em julho e agosto, quando acontecer? Ninguém está preocupado com isso, não. Ninguém está preocupado. O que está se gastando, meu amigo, é muito fácil. Um detalhe que tem aqui na Espanha é que a maioria dos políticos são mulheres. É incrível. A maioria dos políticos são mulheres. Não vou dizer a você que a mulher tem uma consciência, mas eu vejo aqui que elas têm uma consciência melhor do que os homens. A maioria são mulheres aqui. Tem algumas esquerdistas aqui radicais, certo? Mas as coisas aqui funcionam. O socialismo aqui funciona, talvez por causa da monarquia. Então, meus queridos amigos cariocas, Gil, Samuel e Américo, o Rio de Janeiro está afundando e não vai ter arca de Noé para muita gente, não. Eu acho até que se tiver uma arca de Noé, Samuel, os animais que têm que ir, nós temos que ficar. Nós temos que salvar os animais, deixa os homens se afogarem, porque os homens aqui no Rio de Janeiro precisam realmente passar por crise. Vamos salvar os animais e deixar a população se afogar, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Infelizmente é isso. É isso aí, Américo. Ok, Jorge. Deixa eu só falar uma coisa. O Jorge está tão acostumado com o Brasil que e com o Rio de Janeiro, onde ele morou, né, que ele está falando aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Você está na Espanha. Ele esqueceu por um momento, para você ver como é que é o amor pelo país, o amor pelo seu estado, a dedicação, né? Você está na Espanha. E aí, não, tá com o microfone desligado. Eu falar isso, mas não consigo esquecer. Pois é, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Pois é, eu apenas consertei para o ouvinte, porque realmente a gente acaba se envolvendo de uma certa forma que quem é brasileiro ama o Brasil. Essa é a verdade. Eu me fiz entender, né? Quem verdadeiramente é brasileiro ama o Brasil. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Jorge, antes de passar pro Samuel. Como você diz, aqui na Espanha, a maioria dos políticos são do sexo feminino e que existe uma diferença, quer dizer, eu não quero entrar em socialismo, democracia, nada disso. Eu estou dizendo que quando você fala que é diferente aí, é porque você está querendo dizer o quê? Que as mulheres que estão sentadas às cadeiras dos seus secretariados, dos seus ministérios, elas conhecem da pasta? Por isso a diferença? Olha, veja bem, quem mais sofre numa guerra é quem? São as mulheres. Quem mais sofre quando não tem alimento em casa são as mulheres. Quando existe uma separação do casal, quem mais tem que trabalhar e sofre são as mulheres. Então, as mulheres aprenderam aqui na Guerra Civil, que as mulheres trabalharam muito e lutavam na Guerra Civil, aprenderam que não pode deixar tudo na mão dos homens. Entendeu? A verdade é essa, porque elas é que... vê no supermercado aí, quem é que sofre quando vai ao supermercado? Não é a mulher? Não é? Você não viu aquela mulher mostrando o carrinho para o Lula? O Lula se abaixou assim, eu digo, acho que o Lula vai meter a mão no carrinho dela e vai levar alguma coisa. Você não viu essa cena? Então é isso aí. Não sei se eu te respondi. Não, ok. Respondeu sim, nós entendemos. Na realidade, em qualquer lugar do mundo, a mulher é a melhor fiscal para que a economia seja ou não aquecida. Porque é ela que vai lá na gôndola namorar aquele preço, fazer a comparação de um supermercado para o outro, quando vai comprar qualquer item, vestuário e tal, entendeu? Ela barganha e tal, realmente. É isso aí. Samuel, com a palavra.
as nossas falas se conjugam, né, naturalmente. E eu falei na minha primeira fala, terminando minha primeira fala, eu disse que o estado de Goiás e o estado de Rio Grande do Sul, eles fizeram um ato totalmente indevido e foram penalizados. Mas também na Carta Magna diz que os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos e por aí se vai, daquele gestor. Isso tem que se fazer valer. Aí eu quero pegar um gancho aqui, bem colocado do Magesse, que ele falou, ele deixou a entender, melhor dizendo, ora, a estatal vai lá, pega um grande empréstimo, resolve o problema do momento, quer dizer, não resolveu, e o Estado vai ficar mais dívida. O povo vai pagar. Né? Então o mal fica ali intrínseco. Não resolveu o problema, só deu uma melhoradinha. Ok. Alguém tem que pagar. Nós temos que, então, botar mulheres, a exemplo da Espanha, mulheres não partidárias, né, ideologicamente falando, mas mulheres que sejam patriotas, firmes, éticas, morais, com moral, e por aí se vai. É fato. Só, Magés, que existe aqui no nosso ordenamento, eu estava aqui copiando aqui, estou tudo de cabeça hoje, uma coisa, um instituto jurídico chamado ato discricionário. Está tipificado, está na lei. O que é isso aí? É quando garante ao administrador ele agir com toda a liberalidade, com toda a liberdade, desde que dentro de um parâmetro, dentro de um limite. Só que a lei que diz que ele pode agir dentro do limite não diz assim especificamente qual é o limite. Entende? Esse que é o mal da nossa lei. Faz. Agora, vamos... Aí, bota no meio ali as emendas, abre as brechas ali. Né? O Gilvonei que falou no início ali que ele moveu uma ação, vai mover uma ação e vai botar lá uma injunçãozinha ali. É exatamente isso. Quando não vê na lei, tem que fazer algo. A lei manda fazer algo, mas não diz como. Então vai mandar de injunção. Então, cria-se mandado de injunção, a nossa lei tinha que ter, no máximo, 30 artigos. Quando tem muito artigo, tem brechas ali. É o caso do ato discricionário. É o poder que o gestor tem de fazer o que ele achar por bem, desde que esteja na lei. Mas a mesma lei diz que esse poder discricionário dele é de juízo de valor, da sua própria decisão. E quando ele agiu errado, quando ele agiu em detrimento daquele funcionário, quem vai pagar isso aí? Depois, movendo ação judicial, o funcionário padeceu muito, a família padeceu muito, move-se uma ação judicial, passou 10 anos aí o Estado vai ressarcir ou não aquele funcionário. Então, esse poder discricionário tem que ser revisto também. Por que não uma nova Carta Magna? Ok. Aí, terminando mesmo, quando eu falei de Goiás e do Rio Grande do Sul, eu disse que na Constituição daqueles estados proibia e os respectivos governadores acharam bem de fazer e foram contidos por uma ação, né? Por força de lei, melhor dizendo. No caso de Goiás, o Ministério Público foi lá e se posicionou como, entre aspas, advogado, o que lhe compete, a competência dele exatamente. Ok. Agora, cabe falar com relação a... Aí terminando mesmo, falar da atitude do seu governador aqui do Rio de Janeiro, se existe amparo legal, se existe... É um campo... O que diz a Constituição do Estado? Depois verifiquem, se acharem por bem, eu estou de cabeça. Artigo 82, no seu parágrafo 3º, diz que o provento, o pagamento do funcionalismo do Estado do Rio de Janeiro tem que ser feito, realizado, saudado até o 10º dia de cada mês. Não pode, até o 10º dia do mês, não pode abortar esta realidade. Ora, isso é o quê? É um ato delituoso? É um ato discricionário? É um ato sem a devida atenção? Ora, alguém tem que pagar. Pagar o quê? Ora,
independentemente do ato discricionário, poder de agir ou deixar de fazer ou deixar de fazer, a Carta Magna diz, eu estou lendo, tá? Ó, tá aqui. Os constituintes, representantes do povo de 88, acharam por bem, entenderam que o povo queria assim. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos e perda de função pública, a indisponibilidade dos bens, do ressarcimento e por aí se vai. Por que não valer essa realidade aqui? Porque a lei tem brecha. Tem pessoas que ficam milionárias com miséria dos outros. Isso dá visibilidade, isso dá notoriedade. Depois pega-se o empréstimo ali, põe na conta do povo, o povo não vê, resolve o problema, depois está votando no mesmo agente que causou um dano maior. É assim que acontece. O povo precisa acordar. E agora, por que não impedir a ação dessa natureza? Ora, tudo está banalizado. Bom, falando do Rio de Janeiro, vamos sintetizar tudo aqui. Tudo isso é um efeito dominó. A pancada está vindo de cima para baixo, considerando que nós temos a União está na mesma situação, o que ela mesma fez, ou seja, o governo, o desgoverno do Executivo, aliado ao conluio dos seus amiguinhos do Judiciário, Supremo Tribunal Federal, demais tribunais, aqueles agentes parte do Legislativo. Levaram o Brasil a essa falência, visando o socialismo e o comunismo. É por isso que, seguindo o Magesse, algo tem que ser feito, desde o campo da legalidade, da soberania, de campo legal, mas algo precisa ser feito. Nesse exato momento, nós temos uma carga tributária, nesse momento não, em 2023, de 33%. O aumento da carga tributária com um ano desse chamado governo, onde o PIB aumentou de uma maneira alarmante, coisa que décadas não tinha acontecido, somente um ano. Né? Então, isso afundou o Brasil numa casa aí de 3 bilhões e 500 milhões de reais em um ano para o povo pagar. Ou seja, o povo ficou mais miserável. E agora, em 2004, o executivo aumentou todos os impostos. Na visão científica da economia, eu estou falando, nós precisamos de um líder da economia, um que seja formado, não que se faça um curso em 2 meses, não. Então, na visão científica da economia, os impostos, as taxas, o IPVA, agora ele tem que comprar o Congresso, aumenta o PVA, o povo vai pagar. O povo não está vendo isso, gente. O DPVAT, melhor dizendo, a luz agora esse mês aumentou em 10%. Os gêneros alimentícios, nossos irmãos de solo fértil e pátrio do Nordeste estão passando fome. Está chegando no Rio de Janeiro. O atual governo fez 12 medidas para elevar a arrecadação da União, mas quem paga é exatamente o povo. Então, o povo vai ficando com menos dinheiro, com menos recurso, com menos fonte de arrecadação, e eles com tudo. Para quê? Para bancar exatamente as benéficias dele. Aquela senhora com currículo excelente de vida, que está lá de uma maneira de pródiga, aquele senhor chamado por alguns ainda de presidente, gastando o nosso dinheiro, falindo o nosso Brasil, há quem diga, dentre a sociedade brasileira, desviando o nosso dinheiro para as nações comunistas paralelas. Eu estou falando aqui, estou verbalizando o que o povo diz na rua. Estou livre e tranquilo. Aliás, aí eu vou terminar aqui, porque para não fugir do assunto, o senhor ministro Lewandowski, ele abordou a necessidade de uma nova Constituição. Estarei em breve fazendo uma live em cima disso, que é necessário, sim, fazer uma nova Constituição. Excelentíssimo senhor ministro Lewandowski, nós vamos abordar esse assunto que é de muita importância. Nós estamos com a matéria em mãos e vamos elaborar exatamente esse assunto em breve. Isto posto, está aí, porque o Rio de Janeiro chegou a esse local, esse momento. Ora, o Rio de Janeiro está chegando agora, mas Ceará já chegou, o Nordeste todo já chegou. O último agora foi a Bahia. Bahia não tem como pagar o seu pessoal, está juntando moedinha e ele já sinalizou para cá, para o Rio de Janeiro. Ora,
Quem está? É Roraima, que nunca tivemos lá um governo de esquerda que afunda, não tem ninguém lá, nem vereadores, nem prefeitos, nem deputados, nem o governador que é do PT. É um sucesso. O Sul, idem. São Paulo, idem, está alavancando. Aqui, Rio de Janeiro, idem. Agora, as demais nações que têm influência partidária contrária, está daí para pior. É aí que justifica a fala indevida, errada, a meu juízo de valor, baseado no que está na Constituição, mas é, sobretudo, tudo que eu apresentei aqui é fala do povo. E aí eu encerro essa participação dizendo: o povo precisa dizer, ainda que em juízo, olha, não cabe. Ah, mas eu não tenho como pagar. Então, se rever. Vamos todos os estados cobrar derradeiramente, de uma maneira ou de outra, cobrar o governo federal, porque, afinal de contas, o mal vem de lá. E ele é só uma minoria. E todos os estados juntos, estão me entendendo, né? Todos os estados juntos abafa toda essa ação contrária desse povo que aí está falindo, matando e roubando o nosso tão amado Brasil. Pois é, obrigado, Samuel. Fato, né? Contra fatos não há argumentos. Giovanni com a palavra. Ok, Américo. Samuel, além da questão que eu falei, do mandato de junção, eu acredito que caberia aí o mandato de segurança, que eu acho que são 2 mandatos que podem, inclusive, caminhar junto. Porque isso precisa de um mandato de segurança. E o mandato de segurança, ele vai dar um freio nisso aí. O mandato de segurança é justamente para frear e garantir, né, a responsabilidade do gestor. Então você entra com o mandato de segurança, e aí, no mandato de segurança, vai ser discutido. O governador vai dizer: eu não tenho dinheiro para pagar. Beleza, quanto tem de funcionalismo que você está pagando? Em quê? Está pagando como? Para quê? Isso atende aonde? Corta, vai sobrar dinheiro. E aí dá uma saia arriada no governador, que está criando secretaria fantasma para bancar a politicagem desse ano. Então, o mandato de segurança iria frear, mas quem está com peito para fazer isso? A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Ó, biquinho fechado, não dá um pio. Ninguém fala nada. Era só entrar com um mandato de segurança e quebrar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Fecha aquela secretaria lá, manda aquele pessoal lá comissionado que não faz nada, ir embora, pô. Tem gente já ganhando 5, 6, 10 mil para não fazer nada. E o gestor, e aí vem aquilo que eu falei no início, que o Magés de vez em quando fala, que o pessoal está preocupado com o futebol, carnaval, com a Madonna, com fulano, Beltrano, ciclano. E o povo é quem paga, o contratante é o povo. O governante, ele não pode simplesmente achar que por um voto ele tem um cheque em branco e ele vai fazer o que quer, não. No Brasil só aconteceu, se eu não estou enganado, um único plebiscito que simplesmente o Supremo passou por cima. Foi o plebiscito do desarmamento, que a população foi contra. E o Supremo simplesmente falou assim: ah, vocês são contra, mas quem manda é nós e acabou. Ditadura. Ditadura. Quando você elege um representante público, você não dá a ele um cheque em branco. Se você vai para qualquer país sério, como Estados Unidos e outro, o governante, ele é eleito, ele apresenta um plano de governo. Ele não pode fugir daquele plano de governo. Se ele fugir daquele plano de governo, ele tem que apresentar uma proposta e fazer um plebiscito para saber se a sociedade que paga aceita ou não. A sociedade vai dizer: pô, beleza, eu vou bancar isso aqui porque isso aqui é interessante. Mas se a sociedade dizer: não, eu não vou bancar isso, isso aí não vai atender a mim, vai atender um fragmento que não interessa a coletividade. Agora aqui não. Aqui você vê um porcaria de um representante, literalmente um porcaria, simplesmente criar uma demanda, aumentar imposto, retirar de outras pastas essenciais para atender aquela demanda. Uma demanda pontual que vai atender um grupinho da sociedade, não que eles não mereçam, mas você não pode sacrificar a maioria pela minoria. Isso não é gestão, isso é pilantragem, isso é banditismo. Esse jeito de governar vitimizando a sociedade,
tirando da maioria para bancar a minoria, porque a minoria, coitadinha. Isso não existe. Isso não existe. Isso é banditismo. Você está tirando de quem trabalha para dar para um bando de desocupado, muitas das vezes. Então isso precisaria ir para a sociedade que paga. É ela que paga, pô. Ela tem que se posicionar. Então eu vou ser um representante do povo. Olha, meu plano de governo é esse. Eu vou investir aqui, vou gastar isso, isso e isso. O povo diz, pô, beleza, tô fechado contigo. Vota no camarada, ele se elegeu, ganhou, pá. Ele não pode fugir do planejamento, porque ele foi eleito para aquele planejamento. Agora aqui não. Aqui você elege um porcaria, depois que ele tá lá, ele vira o ditador. Aí ele começa a criar o programa X, o programa Y, não sei o quê, bababá, e tome dinheiro, tome dinheiro, tome dinheiro. Aí para bancar toda essa sacanagem, aumenta combustível, aumenta alimento, aumenta isso, aumenta aquilo, e o povo é que paga. O povo todo está bancando isso. E nos Estados Unidos tem duas formas de fazer. Tentaram fazer aqui no Brasil, mas aqui no Brasil tudo é sempre meia boca, né? Acho que foi São Paulo, as áreas ali do Sul, estavam cogitando em não mais repassar os tributos para a federação, porque a federação arrecada um monte de dinheiro para bancar a farta, né? Federação, e depois a farta federação dá umas migalhazinhas aqui para o estado e vamos embora. E tem estado aqui que fala assim, eu não mando mais para Brasília 1 centavo, acabou com Brasília. São Paulo, Rio Grande do Sul, então, você fala assim, ó, fechei a conta, não mando mais uma prata. Acabou com o Brasil, que era isso que tinha que acontecer. Nos Estados Unidos tem duas formas de protestar, o boicote e o boicote, que ninguém nem conhece aqui. Boicote é quando você não compra, e boicote é quando você compra do concorrente, forçando o outro a baixar de preço. Então são duas metodologias. Aqui não, aqui o povo é cheio do dinheiro, como diz o Magés. Não, aquele coitadinho não pode comprar, mas eu vou lá e compro porque eu tenho dinheiro para comprar. Eu vou lá comprar porque eu tenho dinheiro para comprar. Sabe, é de uma imbecilidade, uma babaquice, de uma mediocridade. Eu fico imaginando, é por isso que a ciência diz, não sou eu não, a ciência, que o QI do povo brasileiro, a maioria, 99,9%, se iguala a de um chimpanzé. O QI, 99,9% do QI do povo brasileiro é de chimpanzé. Um bando de bobão que acha que porque tem um troquinho a mais, pode tirar onda. Ele esquece que vai morrer. Ele não leva nada daqui. E Magés, que é motociclista, eu acho que o Américo também tá virando motociclista, tá deixando o cavanhaque e o bigode crescer, só o Samuel que não. Samuel ainda é PP. Samuel é PP. Aí olha só, o motociclista ele entende o quê? O que é o esqueleto? Porque, cara, tirou a pele, a cor, essas babaquices, a roupa, o ouro que você tem, é osso. Osso! Acabou, velho. Não tem que ficar de babaquice que você tem mais ou tem menos. É por isso que eu bato de frente com o juiz, com o promotor. Não sei como é que já mandaram me prender. Eu dentro do Ministério Público passei um sabão em geral no promotor lá. Ficou todo mundo de bobeira. Comigo não tem esse papo, não. Eu não desrespeito ninguém. Olha, o mesmo valor que tem um pedreiro, tem um juiz, um desembargador. Porque se não fosse o pedreiro para construir a sede do desembargador, aquele miserável desembargador não trabalharia. Então ele não pode se julgar melhor do que um pedreiro. Se ele se julgar melhor, pega o pedreiro e fala assim, tá aqui, desembargador, a colher de pedreiro, o tijolo, vai lá sentar, vai fazer a tua construção lá, seu merda. E ele não vai fazer. Não vai. Então não tira onda não com diploma, pô. E eu vejo aqui um bando de gente que mostra o diploma, eu sou mais, sou menos. Não é nada, você é um porcaria que vai morrer, vai ficar tudo aqui. Tá certo? Então não tem mais e nem menos. Todo mundo da sociedade tem o seu papel e todos eles têm que ter a mesma importância. Agora a gente vê que a hipocrisia social da humanidade é tão grande, um porcaria ter um diploma Ctrl-C, Ctrl-V, que ele não aprendeu nada. Somente aqui no Brasil, na escola Ctrl-C, Ctrl-V, é copia e cola, ele mostra um diploma de advogado, de doutor, de daquilo outro. Se for médico, vai usar o proletariado como cobaia. Morre um monte. Até ele aprender a fazer de verdade, ixi, vai morrer um monte de gente. Aí tem um monte de juiz que tá lá, eu não toco, não, tirando onda. Mas se não for o pedreiro para construir a casa dele, ele mora onde? Vai fazer o quê? Vai morar debaixo da árvore, numa tenda?
Você está entendendo? Então, acho que tem que o ser humano, ele ainda não evoluiu o necessário. Ele deixou de ser um chimpanzé aqui no Brasil, então, Deus do céu, como eu falei, a ciência já diz que o 99% do QI do brasileiro se iguala a um chimpanzé. Então, ele só deixou de ter a imagem do chimpanzé, mas ele continua. Tá andando ainda com os 2 pés, mas, bicho, falta muito para evoluir. Aqui no Brasil. Lá na Europa e nos países mais desenvolvidos, quando a porrada estancou, o pessoal acordou. Falou, caraca, eu sou chimpanzé igual todo mundo, peraí não. Opa, os freios de mão, rasga essa bagaça aqui, vamos fazer outra. Aqui não. Aqui é muito chimpanzé, se achando, sabe, alienígena. Não é nada. É um bobão que acha que tem um dinheirinho, quer ser mais do que qualquer um. Entendeu? Tem um ditado, né, cara? Tem um ditado assim que tem umas passagens, e se eu fosse citar aqui, são tantas. Você pega um porcaria desse, que aí você vê que ele é porcaria mesmo, bota ele num camelo para atravessar o deserto cheio de mala de ouro e bota um bobão com um garrafão de água. Quando ele ficar sem água, ele vai dar aquele ouro todinho para um copo de água. Aí o bobão fala assim, vou te dar nada? Se eu te der essa água, eu morro. Bebe teu ouro, seu porcaria. É desse jeito. Então a gente precisa evoluir e muito. Tem uma galera aí que do espiritismo vai passar por um monte de umbral. Tem um colega meu que ele é espírita, eu falei, pô, vocês são o quê? Videogame? Erra, volta. Acho que tem prazer de errar pra voltar de novo, né? É umbral, volta toda hora. Bicho, fala sério, né? Tá difícil. A humanidade não melhorou em nada. Só deixou de ser homo sapiens, perdeu aquele monte de pelo, né? Mas continua chimpanzé. Câmbio. Pois é, Giovanni, é perfeito. O comentário e o que nós analisamos e vivenciamos é esse mesmo. Eu passei aí para o grupo, membros do Políticas Públicas, eu passei agora, eu não sei se vai dar para colocar, tá? Só para, se for o caso, a gente fecha com o sentido da vida do Enéas Carneiro, ok? Se der para colocar. Enquanto isso, se o Giovanni puder colocar no final, eu vou passar agora para o Magesse para as suas considerações finais, Magesse. Obrigado, pessoal. Américo França. O nosso amigo Samuel, que está brilhantemente fazendo o seu trabalho na advocacia. Samuel, fazer Constituição com quem? Com essa turma que está aí? Aquela de 88 foi feita com aqueles anistiados que vieram para se vingar do povo brasileiro. Então fizeram aquela Constituição para beneficiar eles próprios, beneficiar os bandidos. Então, com esse Congresso que está aí, tanto com a Câmara como o Senado, nós não temos condição de fazer uma boa coisa, não. Agora, como é que pode um povo que passa por tanta dificuldade financiar partido político? Tem tanta coisa errada, meu amigo. Ninguém vai querer abrir mão do que já tem. Como é que pode financiar partido político no Brasil um povo que não tem educação, não tem saúde? Eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Quem tem dinheiro no Brasil não traz para a Europa. Você sabe que se você chegar com 200 mil euros, 300 mil euros num banco, você não recebe um tostão de juro, de benefício? O banco não quer nem saber. Eu trouxe um dinheirinho, porque eu vendi minha casa de praia e tal. Vai no banco, o banco nem se liga. Deixa na sua conta, não tem um tostão. Eu vou te dar um exemplo. Um carro que vale 20 mil. À vista, ele vale 20 mil. A prazo, 17 mil. Faz esse cálculo agora. No Brasil, se você vai comprar à vista, você tem pelo menos 10% de desconto, não tem? Por causa da inflação, meu amigo. O banco ganha. O banco ganha. No carro que é 20 à vista, 17 a prazo, o banco vai ganhando aquele jurinho.
entendeu? Você falou que quer comprar um carro à vista aqui, o cara torce a cara para você. Acredita nisso? Eu nunca imaginei na minha vida, porque a gente está tão acostumado. Vou pagar à vista. Tem 10% de desconto, 5% de desconto. Aqui vou pagar à vista. O cara prefere vender o carro financiado. O banco aprova. É assim. Bom, você compra. Se você quiser comprar à vista, você compra. Mas a diferença, eles preferem que você pague a prazo. Já imaginou uma situação dessa? Eu nunca pensei isso na minha vida. Tá? Que matemática é essa? Né? Aí você fala, o brasileiro tem essa mania, passou aquela fase, por exemplo, urna eletrônica com voto impresso. Ninguém fala mais nisso. Acabou, ninguém fala mais nisso. Parece até que as próximas eleições, né, vão ser uma beleza, né? O código-fonte, aquelas coisas todas, né? Ninguém fala mais. Você vê o Congresso falar nisso? Vê os deputados falar nisso? Né? Aí você fala em plano de governo. O governo federal que está aí não fez um plano de governo? Sou contra o aborto, sou contra o orçamento secreto, sou contra isso, sou contra aquilo. Ele diz na tua cara que não vai cumprir nada. Né? O famigerado do povo acreditou na picanha. Que povo, que tristeza, né, cara? O cara pensa na barriga porque não tem cérebro. Deve ter o Tico e o Teco. Quando o Teco está dormindo, o Tico está acordado. Olha, eu só posso pensar assim, minha gente. Eu não posso pensar diferente. Eu não posso pensar diferente do que isso aí. Então, o povo tem que acordar, o povo tem que ter uma desobediência civil, não leva a mal, tá? Mas o povo tem que, se for depender de político, de direita ou de esquerda, do que for, não vai dar resultado, porque a direita de determinado partido é só o governo chegar com uma graninha lá que a direita muda de lado. Eu nunca vi um país que tem político que é do centrão. O que quer dizer centrão? É o cara que está em cima do muro. Né? Quem pagar mais, ele cai para lá ou cai para cá. Quanto dinheiro gastou dos cofres públicos para comprar deputado para votar a favor do governo? Então o governo tem que estar com caixa baixa, tem que estar com rombo, porque tem que pagar artista, a Lei Rouanet, tem que mandar toneladas de comida para Cuba, tem que pagar essa turma toda, meu amigo. Então não vai ter dinheiro. Então, em agosto, hein, gente? Se preparem. Vocês estão reclamando aqui no Rio de Janeiro. Agosto, se preparem. Eu tenho que me preparar também, que eu sou aposentado no Brasil. Eu sou aposentado no Brasil. Se prepara, porque o homem já falou que não vai ter dinheiro. Aí eu quero ver. Quem é que vai emprestar dinheiro ao governo? Se é a Venezuela, se é Cuba, se é a Rússia, se a dona Dilma lá do BRICS vai fazer um chequinho para poder tapar o rombo provisoriamente. É isso aí, meus amigos. Américo, Samuel, muito obrigado pela participação. Né? Eu tenho uma visão diferente porque eu estou aqui. Então, aqui eu vejo as coisas coloridas e aí eu vejo as coisas muito nebulosas, né? Sujeito a terremotos, a maremotos, sujeito a muita coisa. Infelizmente, meus amigos. É isso aí, Américo França. Ok, Jorge Magés, obrigado aí pela participação, pelas considerações finais. Vamos passar para as considerações finais do Samuel Antunes, o Giovanni que fica pro final, até para a técnica, se possível, colocar. Sim, pois não, pode falar, Gil. Não, eu baixei o vídeo aqui, tá? Conseguiu? Consegui, dá para colocar ele. Então nós vamos para as considerações finais do Samuel Antunes
e logo em seguida as considerações finais de Giovanni, que a gente encerra com o sentido da vida de Enéas Carneiro, mais uma vez para ficar como reflexão de tudo isso que nós estamos aí debatendo durante esse período da Rede Ambiente TV, com o programa Políticas Públicas em Foco. É muito importante, ninguém aqui está querendo culpar A, B ou C. Nós somos todos brasileiros, estamos querendo o melhor para o nosso país. Nós estamos querendo deixar um legado para os nossos filhos, nossos netos decente. Só isso. Nós queremos levantar a bandeira do nosso país, cantar o nosso hino, promover a educação, promover a qualidade de saúde para todos, promover não só a garantir, né, constitucionalmente o direito de vida do cidadão e a manutenção da sua integridade física, como também daqueles que trabalham pela nossa integridade física, para manter a nossa integridade física. Samuel Antunes, com a palavra. Suas considerações finais. Sim, e aí, terminando, o Magesse, ele fez 2 perguntas e uma colocação. Em 1 minuto, em 15 segundos, resolve sair. Como resolver isso em uma nova Constituição? Como fazer isso? Foi a colocação dele inteligente. Ou simples. Vamos vir agora, voltar para vereador de prefeitos em todo o território nacional? E ele falou também como acabar com o centrão. Esse centrão é o centrão da malignidade, do corruptível. Não que todos sejam corruptos, por favor. Mas o fato é acabar com isso aí, votando logo agora, já agora, em 90% em candidatos genuinamente direitos e de direita. E em 2026, repetir, 90% de Congresso direitos é de direita. E o resto fica aquele pessoal lá do outro lado. Tem que ter mesmo a ideia. E a partir daí, um Congresso genuinamente conservador, aí sim, propor a casa, baseado nesse documento que já está reconhecido em cartório, né? Já apresentei aos senhores, e a partir daí, propor uma nova Constituição e, dentro da nova Constituição, elaborar exatamente os anseios, as ânsias do povo, inclusive com instituto jurídico cabíveis, firmes, rígidos, para conter, reter, deter toda ação, dizendo-se ser democrática e não é, que trabalha em detrimento da vida. Por falar da vida, ainda que venha custar-lhes a vida no campo da legalidade, como, por exemplo, já dito lá no artigo 43, se for a memória, quando diz salvo em caso de guerra, põe lá também salvo também para aqueles que atentarem contra a ordem, a soberania, enfim, que todo mundo que siga o seu destino para onde escolheu, ou no céu se for fiel, é justiça de Deus, ou para o quinto do inferno, mas que vá, mas que não mate a nossa tão querida nação. Isso é um desabafo, não é meu. Estou verbalizando o que se diz na rua. Isto posto, muito obrigado, minha querida audiência, meu querido âncora, essa seleta mesa, a nossa Rede Ambiente TV. Muito obrigado, Deus, por tudo. Assim sendo, que o Eterno nos abençoe e nos conduza. Para fechar com chave de ouro, a nossa querida audiência, apesar do ato explosivo, meu coração sempre está em paz. O que eu quero é a verdade, esta que prevalece, a vida e a liberdade desse povo tão lindo. Esse povo, o excelentíssimo senhor povo brasileiro. Muito obrigado. Ok, Samuel. Bem, antes de passar para as considerações finais do Giovanni, eu fiquei muito atento à fala do Jorge Magesse, e agora a finalização também com a do Samuel, é o seguinte: qual a relevância de se fazer uma nova Constituição? Eu acho que não é fazer uma nova Constituição. No meu modo de pensar, eu acho que nós devemos enxugar a nossa colcha de retalhos, que hoje não é mais uma Constituição, uma colcha de retalhos. E se nós enxugarmos, eu acho que nós diminuímos aquelas páginas todas, né? Que vergonhosamente, se comparado à Constituição dos Estados Unidos, a gente fica muito a desejar. E encerrar também com o seguinte: não existe direita nem esquerda. O povo tem que entender que somos todos brasileiros.
Não existe esquerda nem direita. Esquerda e direita é alguma coisa manipulada, criada por uma máquina, por um grupo de pessoas que querem jogar brasileiros contra brasileiros, que querem jogar estudantes contra professores, professores contra estudantes, e por aí vai. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o maior responsável de toda essa falta de dinheiro público, né? Esse carnaval no erário que está sendo feito, eu acho que a maior responsabilidade do culpado disso tudo chama-se justamente Centrão. Porque o lado de lá ou o lado de cá, que já se posicionaram, eles sabem para o que vieram. Eles sabem o que querem. Agora, o pior é o que foi falado. O Centrão é aquele que está em cima do muro, que se vende por qualquer coisa, entendeu? Que não tem nenhuma dignidade nem respeito pelo seu irmão pátrio. Essa é a grande realidade. Que fique bem claro isso. Giovannick, suas considerações finais. Ok, Américo. Bom, como sempre, as minhas considerações finais é que a população do estado do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo, possa acordar para tudo isso. E entender que essa sociedade é quem paga, quem banca tudo isso, né? Então vamos nos dedicar a discutir toda essa situação, né? Vamos priorizar isso. Tem outras coisas? Tem, mas diminua as outras coisas. Vamos priorizar isso, porque isso afeta as nossas vidas. Afeta a vida de todo mundo. Não adianta você vir com aquela, né, arrogância de você é mais ou menos. Não, esquece isso. Você está sendo afetado. Direto ou indiretamente, você é afetado. Então vamos baixar a bola. Vamos baixar a bola. Baixa a bola. Vamos entender o processo. Vamos fazer um processo para que todos saiam ganhando, independente do que você falou, Américo. Vamos esquecer lado A, lado B. Vamos botar o Brasil, vamos colocar a sociedade. Então é isso que está faltando. O resto é babaquice, o resto é politicagem, o resto é banditismo, o resto é pilantragem, o resto é um grupinho que quer faturar. Então a gente deixa tudo isso de lado, tá? E vamos baixar a bola e pensar no conjunto. É isso que eu espero. Obrigado. Ok, Joanique, eu quero parabenizar a esses que são meus parceiros aí no programa, né? São meus pares no programa. O programa é nosso. Conduzo apenas um programa. Espero o melhor para todos nós, para nossas famílias, que a gente consiga acordar, nós brasileiros consigamos acordar para a realidade, conforme o Giovannick bem expressou agora na sua fala final. E, como reflexão, mais uma vez, aqueles que vão nos assistir, se debruce em cima do que... Não se debruce na pessoa Enéas Carneiro, se debruce naquilo que este cidadão, o finado Enéas Carneiro, falou sobre o que é o sentido da vida. Produção, por gentileza, estamos juntos. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência, a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, a diferença entre um indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. Ok, que fique com reflexão para todos os irmãos brasileiros, que os nossos irmãos de outras nações também reflitam sobre esse recado, essa mensagem, verdadeira mensagem, e até o próximo programa, agradecendo a todos os meus pares.